pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tauana e no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês 5 dicas para destralhar livros, tá? Se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta muito de livro, gosta muito de ler, pode ser que essa categoria seja especialmente desafiadora. Então, eu resolvi pensar no processo do destralhe e dividir com vocês coisas que eu percebi que estão me ajudando muito. E se você gosta desse tipo de assunto, né, destralhe, organização, vida intencional, minimalismo, já se inscreve no canal para receber notificação sempre que eu postar vídeo. Então, bora para as dicas. A minha dica número 1 é que você se pergunte o que os livros são para você. O que o livro significa, o que ele representa na sua história de vida, tá? O que eu quero dizer aqui? Eu vou contar a minha história para ilustrar. Eu sempre gostei muito de ler, eu aprendi a ler muito cedo, eu gostava de ler, mas na minha casa não tinha muitos livros, né? A gente tinha tipo a Bíblia, e o primeiro livro que eu tive que era meu, que era um livro infantil, foi a minha professora da pré-escola que me deu. E eu lembro que eu era criança, eu pegava livro, eu brincava que eu estava lendo, né, quando eu ainda não sabia ler. Então era uma coisa que chamava muito a minha atenção. E que eu não tinha. Isso é muito importante para minha história com os livros. Quando eu estava lá no ensino médio, eu comecei a revender Avon. E foi nessa época que eu comprei o primeiro livro meu com o meu dinheiro, que foi Crepúsculo. E depois que eu comecei a comprar livros, eu comecei a me sentir assim, muito feliz, muito bem de ter esses livros, né? Porque antes eram livros que eu só tinha acesso quando eu ia numa biblioteca. Inclusive, gente, eu era frequentadora assídua da biblioteca da escola, da biblioteca municipal. Eu sempre estava frequentando as bibliotecas, pegando esses livros emprestados porque eu gostava muito de ler. E quando eu comecei a ter condições de comprar, eu descobri um outro prazer, que era comprar esses livros que eu gostava tanto, né? Então eu comecei a comprar muitos livros. E também muitas vezes as pessoas que sabiam que eu gostava de livros ia destralhar os próprios livros, tirar livros ali que já tinha lido, ou que não tinha lido e não gostava, ou qualquer coisa assim. E eu falava, não, eu quero, eu aceito. E assim eu fui acumulando uma quantidade razoável de livros, né? E eu já cheguei a destralhar livros uma vez, e aí depois eu vi que eu acabei acumulando de novo. E eu percebi que eu não estava chegando ao X da questão. O que esses livros representavam para mim? Por que era importante ter esses livros? E será que era importante ter todos esses livros? Foram todas conclusões que eu cheguei refletindo sobre o que os livros representavam na minha vida, tá? E aí, o que eu percebi? Que quando eu pegava livros na biblioteca, eu gostava não somente do processo de ler, né, de ter o livro em mãos e ler o livro. O que me atraía também era entrar na biblioteca, ver os títulos, ler as sinopses, folhear os livros, escolher um livro ali ao acaso e ter uma surpresa, às vezes positiva, às vezes decepcionante, com a história. Eu gostava do prazo, né, porque você precisa devolver o livro da biblioteca. Então, toda essa experiência também era muito importante para mim, e eu acabei perdendo muito disso quando eu comecei a comprar livros. E outra coisa que eu percebi foi que eu comecei a comprar muitos livros e eu não estava lendo na mesma velocidade que eu estava adquirindo. Então todo esse conhecimento me ajudou a entender o que eles significam para mim, o que ter um livro significa para mim e por que manter ou não um livro. Então eu te convido também a pensar sobre isso. Como que os livros entraram na sua vida? Como que a paixão pela leitura entrou na sua vida? E como que isso se manifestou em adquirir livros, tá? A dica número 2 é você identificar a finalidade daquele livro. Eu trouxe até alguns, só um representante de cada utilidade que eu vou dar para vocês.
Então, eu categorizo os livros em teórico, lazer, aparência, ou seja, um livro que é bonito, livros que são bonitos, e livros de valor sentimental. Então, você tem às vezes na sua biblioteca livros que você usa para estudar. Por exemplo, eu sou professora, então existem alguns livros que eu gosto de me voltar para eles quando eu preciso elaborar uma aula, quando eu quero revisar um tema que já tá meio assim esquecendo, né? Minha cabeça já está esquecendo. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse livro aqui. Ele tá bem velhinho, tá vendo? Minha mãe que me deu. Se a gente for falar de gramática, esse livro aqui é a minha referência. Eu amo ele, que é do Pascoalinha do Espadoto. Eu gosto muito das atividades dele, apesar de ele ser bem antigo, então ele não serve quando a gente fala da última reforma ortográfica. Não, porque ele é de antes disso ainda. Mas os exercícios voltados para a gramática desse livro são muito bons. E ele é um dos poucos livros físicos de teoria que eu realmente olho quando eu quero ver alguma coisa. Geralmente eu procuro na internet. Esse livro é a exceção. Então, às vezes você pode ter um livro que seja assim para você, que ele seja uma teoria de alguma coisa que você gosta ou que você trabalha, e que é um livro que você sempre se volta para ele quando precisa relembrar algum assunto. Então, esse é um livro que vale a pena manter. Segundo tipo de livro são livros de leitura por prazer. A maioria dos meus livros, pelo menos, são dessa categoria. Eu trouxe aqui como exemplo Guia do Mochileiro das Galáxias, a versão completa, né? Eu li o 1 e o 2, na época eu tinha ele só individual, e aí eu queria muito acabar de ler e tal, e aí eu comprei, eu acabei não terminando de ler. Preciso muito terminar de ler esse livro, porque é uma leitura que eu considero muito divertida. Então, os livros de lazer também precisam ser levados em conta. Claro que sempre pesando se você quer ler aquele livro. Esse livro, por exemplo, eu peguei ele porque ele é um livro que eu quero muito ler. Mas às vezes você pode ter um livro que está na sua categoria de lazer e que você sabe que você não vai ler, né? Não é o caso desse que eu trouxe para ilustrar. A outra categoria de livros é livros que você considera bonito. Vou até repetir, livros que você considera bonito. Porque às vezes pode ter algum tipo de livro que para outras pessoas pode ser bonito e para você não é tão legal. E alguns livros que você olha e pensa, cara, eu gosto de olhar para esse livro, me dá prazer olhar para esse livro, mesmo que eu não leia ele. Às vezes eu folheio, ele é um livro que me é muito agradável. Como exemplo, eu trouxe esse livro aqui, que eu ganhei do meu pai, chama Gnomos. Eu nunca li realmente ele, mas eu adoro olhar os desenhos, folhear as páginas dele, porque eu gosto muito desse estilo de ilustração. Eu acho muito legal e eu gosto muito, muito, muito desse livro aqui. E ele é um livro basicamente bonito. Essa que é a utilidade dele na minha estante, vamos dizer assim. Minha gata tá aqui, gente. Quer falar oi para as pessoas? Vem cá falar oi. Ai, meu Deus, essa gata é pesada. Oi, pessoas. Eu sou a Titica. Pode ir embora, mamãe vai deixar você ir. Eu tenho 4 gatas. Enfim, voltando aos livros. E por último, existem livros que têm um valor sentimental para você. São livros que você não quer se desfazer deles porque eles representam algum sentimento para você. E eu trouxe um também para ilustrar, O Alquimista, tá? Do Paulo Coelho. Esse aqui eu ganhei da minha host mom quando eu fiz intercâmbio. Eu já li ele, dá pra ver até as marcações. E ele é um livro que eu tenho um carinho muito especial, porque ela que me deu, eu gostei da leitura. E é um livro que ela também gosta, então é quase como se fosse uma ligação entre nós ter esse livro na minha estante. Então, esse é um livro de valor sentimental. E quando eu trouxe essas categorias, eu trouxe elas para você refletir sobre qual é a utilidade daquele livro que está na sua estante. E é claro que também eu não vou pegar
todos os livros de valor sentimental e vou manter, todos os livros bonitos e manter, todos os livros de lazer, todos, não. Mas separar eles em categoria ajuda a gente a perceber qual é a utilidade dele na nossa vida, por que eu tenho aquele livro e escolher. Por exemplo, às vezes eu tenho mais de um livro de valor sentimental, às vezes eles representam coisas semelhantes e daí eu escolho 1, 2 para representar esse sentimento ao invés de manter 10, 20, né? Então, essas categorias servem para isso, tá bom? E dica número 3, né? Vamos para a número 3, separar os livros lidos dos não lidos, tá? Então, você vai pegar lá seus livros, juntar todos eles num lugar só e você vai separar aqueles que você já leu daqueles que você não leu. E aí, você vai olhar para os seus livros da categoria lidos e se perguntar: eu já reli esse livro alguma vez? E seja sincero com você mesmo, tá? Você já releu esse livro? Você quer reler esse livro? Porque às vezes tem alguns livros que eu já li e eu vivo relendo. E tem alguns livros que eu já li e eu nunca mais abri eles, nunca mais. Eu li e depois ele ficou na minha estante juntando poeira. Esse é o tipo de livro que precisa ir embora, né? Ele precisa estar nas mãos de alguém que vai ler ele. Então eu vou ou doar para algum amigo, eu tenho vários amigos que também gostam de ler, parentes que também gostam de ler. Então esse é o tipo de livro que tem que ir embora com toda certeza. E voltando os olhos agora para os não lidos, você também vai ter que se fazer uma pergunta parecida, que é: eu quero realmente ler esse livro? Porque tem alguns que a gente sabe que não vai ler. Por exemplo, eu tenho o livro Os Miseráveis, o negócio é muito grande, é muito grande. E lendo um outro calhamaço que é o It, a Coisa, eu percebi que eu odeio ler livros muito grandes. Eu posso facilmente ler uma série de 10 livros de 300 páginas cada um livro, de boa, mas eu não suporto ler um livro que tenha 1000 páginas. Isso pra mim é a morte. Eu detesto. Então eu já sei que Os Miseráveis é um livro que eu não vou ler. Eu não li e eu não vou ler. Então, ele também é um livro que vai ter que ir embora quando eu for fazer meu destralhe. Já na categoria não lidos, vão ter aqueles livros que são os livros que eu realmente quero ler. Porque tem livros ali que, poxa, eu quero muito ler esse livro. Por exemplo, Os 13 Porquês. É um livro que eu quero muito ler e eu não li ainda. Entre outros livros que tem ali na minha estante. E para essa segunda, né, esse segundo tipo de livro, que são os livros não lidos, mas que eu quero ler, você tem que estabelecer um prazo, tá bom? Se você tem o hábito de ler, mesmo que você não tenha o hábito de ler, que você leia às vezes, você tem uma noção de quanto tempo você leva para ler um livro. Então, baseado nesse conhecimento que você já tem em relação a você tem que estabelecer um prazo para ler esses livros que você não leu e quer ler. E se você vê que você passou esse prazo e você não leu, talvez você nunca vá realmente ler esse livro e seja a hora de passar ele para frente, né? Dica número 4. Dê uma chance para os livros digitais. Quando eu era adolescente, eu lia muito livro em PDF no celular, e também eu lia livros no MP4. Quem é da época do MP4, deixa nos comentários hashtag eu vi MP4 só. Põe hashtag MP4 mais curtinho, mais sucinto. Enfim, o MP4 era um negocinho deste tamanho, muito pequenininho. E às vezes eu pegava um livro, eu copiava ele pro bloco de notas para ele ficar no formato TXT, que era o formato que o MP4 lia, e eu lia no MP4. Eu também já li muito no celular. Tem gente que até hoje tem o aplicativo do Kindle, né? Assina o Kindle Unlimited e lê no celular, entre outros. Tem muito aplicativo para você ler, que é o celular, né? Que é no celular. Fora isso, a gente também tem as opções de comprar um Kindle, né? Eu tenho o Kindle, eu já tive leve. Então, quando você compra um livro pro Kindle, ele é muito mais fácil de você levar para os lugares, né? Porque o Kindle é bem pequenininho, dá para você levar muitos livros ali dentro. E ele geralmente é mais barato
livro digital do que o livro físico. No começo eu tinha um pouco de dó de comprar, porque eu pensava, eu vou pagar por um livro que eu não vou ter ele. E depois eu percebi que não, que eu gostava de ler porque eu queria saber a história, e não porque eu queria ter aquele livro físico. E às vezes, se acontecer de eu ler um livro e eu falar assim, nossa, eu quero ter esse livro, porque eu quero riscar as partes importantes, eu quero grifar, eu quero folhear, daí eu vou e compro o livro físico. Mas geralmente, quando eu leio um livro no formato digital, se eu gosto dele, a história e tal, ele tá ali no Kindle e geralmente eu não compro, tá? Então dê uma chance, às vezes você pode aí descobrir uma nova forma de prazer com a leitura. E a última dica, né? A dica número 5. Entenda que livros são coisas fáceis de adquirir. A menos que você tenha uma versão autografada do seu autor que você gosta muito, ou que seja alguma edição especial, limitada, que você faça muita questão de ter aquela edição, né? Que você não quer o livro pela história em si, mas porque é aquela edição. Com exceção desses tipos de livro, é muito fácil você conseguir novamente um livro do qual você se desfez e que você se arrependeu. Já aconteceu comigo. Eu tinha comprado uma série de livros existe um filme que saiu aqui no Brasil que chama, acho que é Mente Sombria, se eu não me engano, a versão brasileira do filme. E não tinha todos os livros aqui no Brasil, não tinha em português. E aí eu comprei quando eu fiz o intercâmbio, que eu comentei. E na hora de vir embora, eu falei, não vou levar não, vai pesar muito na mala, deixa eles. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu queria muito gravar contando para as pessoas o que acontece na sequência. Porque tem o filme baseado no livro 1 e depois não foi feito mais nenhum filme e os livros também não foram traduzidos. Se eu não me engano, existe tradução só do livro 1. Então eu queria muito dividir com as pessoas o que acontece na sequência, porque eu sou uma verdadeira curiosa, né? E quando eu não falava inglês, eu achava muito assim chato quando uma coisa tinha uma sequência, não era em português, então não era acessível para mim, e aí eu me sentia de fora, eu queria muito saber o que aconteceu. Então, por conta disso, eu fui lá e comprei de novo. Foi barato? Não foi, parcelei no cartão de crédito, né? Mas eu comprei novamente esses livros que eu tinha me arrependido de ter me livrado deles. Então, por mais que você goste muito de um livro, como eu falei, a menos que ele seja daqueles casos especiais que eu expliquei, é muito fácil você arrumar novamente esse livro. Você pode, inclusive, comprar esses livros que você se desfez e se arrependeu com o dinheiro de um livro que você tirou e colocou para vender na Shopee, por exemplo. Então, tenha isso em mente, livro não é uma coisa tão difícil assim de repor, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que ele tenha te ajudado a pensar melhor sobre o destralhe dos livros. Se você tem aí alguma dica de destralhe de livros que eu não tenha falado, divide aqui comigo nos comentários, eu vou adorar ler seu comentário. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!